Fala pessoal, beleza? Galera, vamos iniciar aqui um trabalho do raio-x do TRF4 na parte de desenvolvimento. Nós vamos ver alguns tópicos que, no caso, eu vou gravar para vocês, eu vou melhorar algumas aulas e tal, para o TRF4, para analista de judiciário, na parte de sistemas de TI, ok? Na parte mais de desenvolvimento de sistemas, que é a minha área, o meu foco. Então, o que eu trouxe para vocês, galera, seria um raio-x, onde eu peguei os tópicos que eu estou responsável e eu destrinchei de uma forma que a gente possa visualizar o que nós devemos estudar para cada um desses tópicos, de uma forma, vamos dizer assim, que você possa identificar o que você precisa estudar ou não, perfeito? Claro que, não, pelo pouco tempo que nós temos, não dá para a gente poder entrar de uma forma teórica, de uma forma prática, com várias questões de concurso. Não tem condição. Então, nós vamos ver uma visão geral de vários tópicos e algumas questões de concurso. Perfeito? Então, vamos lá. Pessoal, aqui nós vamos ter uma visão geral, dicas e questões. Sendo que vamos ter a parte de programação, lógica de programação, né, que é vamos dizer assim, é o tópico inicial de tudo isso. E a sequência que eu dou para vocês, caso vocês estão começando aí a parte de concurso, é que vocês comecem com lógica de programação, que tem a parte de pseudocódigos, a parte de variáveis, a parte de controle de fluxo e por aí vai. Então, esse cara aqui seria um tópico inicial, né? Não seria o principal, mas seria o inicial para que você possa avançar. E aí, de uma forma natural, você vai estudar estrutura de dados e depois programação orientada a objetos. Então, esses três tópicos aqui, galera, eu considero tópicos de conceitos basilares para o desenvolvimento de sistemas. Lógica de programação, estrutura de dados e programação orientada a objetos. No caso, nessa sequência. Perfeito? Também nós veremos aqui dicas e quais são os tópicos que nós vamos estudar na parte de Web Service, tanto para XML Web Service, que tem lá no edital de vocês, tem SOAP, perfeito? E tem a parte de REST, tem a arquitetura REST e tem os sistemas que implementam os princípios da arquitetura REST, que são os RESTful. E aí nós temos, pessoal, o RESTful Web Service, perfeito? Então, como no caso, o edital de vocês citou a parte de SOAP, então nós temos que estudar esses tópicos. Eu sugiro que vocês foquem na parte de introdução e SOAP para XML Web Service, ok? Porém, de uma forma tranquila também, dá para vocês estudarem WSDL, o DDI e WZIL, perfeito? Nesse tópico de XML Web Service. Até para que vocês possam ficarem preparados para a prova de vocês, beleza? Depois disso, nós temos a arquitetura REST com RESTful Web Service. Bom, lógica de programação. Galera, quais são os tópicos dessa parte? Que aqui, no caso, eu trouxe para vocês, né, como é que seria, vamos dizer assim, a orientação de como estudar esse tópico. Primeiro de tudo, seguindo um livro que eu recomendo bastante, né, que eu uso nos meus materiais, acabei não colocando aqui nas referências, mas, galera, nesse livro, ele cita, antes da parte da lógica propriamente dita, ele fala de uns tópicos de compiladores, editor de ligação e interpretadores, beleza? E aí nós temos conceitos iniciais, temos o que são compiladores, o que são editores de ligação, o que são interpretadores, qual a diferença entre compilar e interpretar, beleza? Temos também a questão dos sistemas de implementação que são híbridos, que tem uma parte compilada, uma parte interpretada, perfeito? Temos também o sistema de implementação Just-in-Time, o JIT, ok? E aí eu faço aqui, galera, uma diferenciação entre compilar e interpretar, ok? Mas na frente nós temos a questão da montagem, quando nós utilizamos uma linguagem de programação, beleza? Aí nós temos a parte de análise e síntese na compilação. Quais são os conceitos iniciais, análise e síntese,
ok? A gente vai entender o que acontece na análise, na síntese e na compilação. E também nós temos, além da compilação, da interpretação, a montagem. Aí nós temos as linguagens de montagem, ok? Como Assembly, por exemplo. Então nós temos os montadores. Temos o conceito, temos a linguagem de montagem e por que usar a linguagem de montagem. Aí sim que nós entramos, pessoal, na questão da lógica da programação. Começando com a teoria sobre algoritmos. Aí nós vamos começar a entender a questão de por que construir programas. O que é construir programas? Você tem uma sequência lógica, pessoal, que vocês possam estar criando os seus programas. Por exemplo, uma coisa bem simples, um pequeno programa que vai somar 2 números, ok? Isso aí é a parte de você começar a entender a lógica de programação. E aí nós temos conceitos, nós temos o que são algoritmos, temos características de um algoritmo, ok? Temos a questão da entrada, da saída, da lógica, perfeito? Temos as fases de um algoritmo. Então, tudo isso nós estudamos no tópico de teoria de algoritmos. Depois disso, nós vamos entender o que são variáveis, constantes e tipo de dados. Galera, nós temos a questão das variáveis que vão sempre podem ter seus valores modificados ao longo de um programa, ao longo de um algoritmo. Constantes são espaços de memória que não podem, uma vez que você jogou uma informação lá, ela não vai ser mais modificada, ela vira uma constante, beleza? Temos também a questão de como declarar variáveis e constantes, quais são as regras para nomes de variáveis e constantes. O que são tipos de dados, por exemplo, inteiro, caractere, ok? Ponto flutuante, por aí vai. Temos aqui a questão das classificações de tipo de dados. E eu fiz aqui, né, nesse tópico aqui, eu faço uma comparação entre as classificações utilizadas aí pelas mais diversas bancas, ok? Temos a questão dos tipos de dados primitivos, que são aqueles únicos, como por exemplo, inteiro. E nós temos tipos de dados derivados, que podem podem ser criados a partir de tipo de dados primitivos, ou até mesmo de outros tipos de derivados, perfeito? Temos também o conceito, pessoal, da tipagem estática, ok? E da tipagem fortemente tipada. Então nós temos a tipagem estática e a tipagem fortemente tipada. Nós temos essa diferenciação, perfeito? E isso eu coloco também nos materiais aqui sobre lógica de programação. Temos também, galera, a questão do conceito de tipos abstratos de dados. E esse conceito aqui, ele vai muito, né, ele faz uma ligação forte com a estrutura de dados. Então, os tipos abstratos de dados contêm valores e contêm operações para trabalhar com esses valores. Então, por exemplo, a gente pode ter um tipo de abstrato de dados chamado árvore, que contém informações, que contém valores, e podemos ter operações para trabalhar com esses valores. Então, isso é bem próximo aí, galera, do conceito de estrutura de dados. Um outro ponto interessante para vocês na parte de lógica de programação são os operadores. Galera, aí nós temos aí dos mais diversos tipos, de aritméticos, de comparação, perfeito? Lógicos. Então, esses tipos de operadores são utilizados para você montar uma lógica dentro dos seus algoritmos, que se transformarão, ok, em código para uma linguagem de programação. Aqui, galera, vocês vão, na parte de lógica de programação, ok, vocês vão trabalhar com os conceitos de algoritmo independente de linguagem de programação, perfeito? Então, nós temos vários operadores, eu faço uma diferenciação entre o div, que é divisão, e o mod, que é o resto da divisão, ok? O div seria o quociente, por exemplo, 19 por 2, né? No caso seria 9, para 9 vezes 2, 18, para 19, 1. Então o div, pessoal, vai retornar o valor 9, ok? Aqui é o div. E o 1 vai ser o mod, beleza?
Então nós temos também isso aí. Várias linguagens de programação implementam esses dois carinhas, por exemplo, a linguagem Java, perfeito? Temos operadores de comparações relacionais, temos a questão das precedências, que isso também é muito importante, ok? Quando você for entender uma questão que trata de operadores ou até mesmo que tragam para vocês um algoritmo para vocês interpretarem o que ele faz e ele vai falar o seguinte, desse algoritmo, qual é o resultado? Letra A, tanto, letra B, tanto. E aí, no caso, vocês precisam, galera, ter essa visão do que os operadores fazem, ok? E das suas precedências. Outro ponto muito importante para vocês é a questão da estrutura, né, das estruturas de controle. Então, nós temos ali o for, né, no caso é o para, né, porque aqui eu estou utilizando a linguagem de programação Java, então fica na minha cabeça o for, né? Então é o para, enquanto faça, ok? Faça até que. Então, tudo isso, galera, vocês precisam entender também como utilizar essas estruturas de controle que vão controlar o fluxo do algoritmo de vocês. Temos os conceitos iniciais, temos as estruturas condicionais, que no caso, por exemplo, é o se. Temos a estrutura condicional de seleção múltipla, ok? Temos as estruturas de repetição, que é o faça, enquanto faça, ok? Aliás, eu faço não, para faça, enquanto faça, faça até que. Ok? Depois disso, galera, vamos entrar na parte realmente que vem várias questões. Aqui no caso, de uma forma, vamos dizer assim, de construindo o seu entendimento sobre a lógica de programação, eu coloco para vocês toda a questão dos conceitos de teoria, do algoritmo, variáveis, constantes, tipo de dados, depois operadores, estrutura de controle. Beleza, depois que você conseguiu juntar esses ingredientes, é que nós vamos chegar à parte das receitas, que no caso, galera, são os pseudocódigos. Então, nos pseudocódigos, você precisa entender como esse carinha trabalha, perfeito? Como esse carinha trabalha. E com isso, é necessário que você consiga entender aqueles tópicos anteriores, ok? E aí, nesse carinha aqui, nós vamos estudar a representação de um algoritmo, método para a construção de um algoritmo, regras básicas para a construção de um algoritmo, estruturas que formam um algoritmo, forma geral, itens importantes, ok? Nós temos também a parte dos fluxogramas. Galera, enquanto os algoritmos, nos pseudocódigos, você vai escrevendo, os fluxogramas eles vão trazer para vocês uma forma, ok, com vários símbolos de representar aquele pseudocódigo em forma de símbolo, ok? E é necessário também que vocês possam ter isso em mente, porque muitas vezes isso cai também em questões de lógica de programação, tanto para o CESP, tanto para o FCC. Então isso é importante demais, galera, que vocês entendam os fluxogramas, ok? Mas de uma forma natural, você vai estudar pseudocódigos primeiro, na questão da construção de algoritmos, para depois você criar os algoritmos em forma de símbolos, né? Que no caso são os fluxogramas, perfeito? Uma pausa aqui para água rapidinho. E então, galera, mais na frente, você tem uma forma de modularizar os seus algoritmos, ok? E aí você vai ter funções, você vai ter procedimentos, nós vamos ver a conceituação sobre módulos, características fundamentais, vantagens do uso, vamos ter a questão de retorno de valores, ok? Tudo isso são itens que nós estudamos nessa parte de módulos. E é importante nesse cara, né, nesse tópico, você estudar o que são os escopos das variáveis. Quando é uma variável global, quando ela está citada no programa principal, e quando ela é uma variável com escopo local, quando ela está dentro de um módulo, que aí no caso ela não consegue ser vista pela principal, apenas pelo módulo que está sendo chamado, ok? Também nós vamos ver tipos de parâmetros
e tipos de passagens de parâmetro. Isso também é muito importante. Galera, e finalizando nesse tópico aqui de lógica de programação, nós temos um tópico também que dá muita dor de cabeça, recursividade. Ou seja, é uma função chamando ela mesma. Então, por exemplo, ela é muito utilizada em algoritmos para representar a série Fibonacci, né? Um exemplo bem prático para isso. Nós temos a questão da conceituação, vantagem e desvantagem, do uso de recursividade e tipos de recursividade. Pessoal, esse carinha aqui dá uma dorzinha de cabeça porque você tem que entender o que está sendo feito. Então, às vezes, na mesma função, uma função chama ela mesma lá dentro mais de uma vez. Então, quando ela chama ela de uma forma única, chama apenas uma vez lá dentro, então você vai ter uma pilha de chamada, ok? Até chegar a um certo ponto, né, ele vai chamando, a função chama ela mesma, até chegar a um ponto que você fala, daqui você tem que subir. E aí ele vai subindo. E aí você tem uma pilha, ok? Só que às vezes a função pode chamar ela vamos supor que ela está chamando ela mesma, somando com o valor dela mesma chamando. Ou seja, vejam que a função chamou ela mesma duas vezes em uma operação de adição. Ela colocou chamando ela mesma, somando com chamando ela mesma, passando outro valor. E aí, cada um deles vai fazer a mesma coisa. Pessoal, e aí vira uma árvore binária. Então, aí até chegar um momento que você tem que parar, ok? Tem um valor de retorno. Você vai depois subindo. Então, isso dá um trabalho grande para você entender o que está acontecendo. E não é tão fácil assim você matar isso, tá bom? Mas, de uma forma tranquila, com a questão de você tentar, né, ficar sempre meio que praticando, você vai pegar as manhas, né, vai pegar o jeito e vai conseguir matar qualquer tipo de algoritmo que for apresentado para vocês na hora da prova. Então, pessoal, aqui não foi nosso raio-x sobre lógica de programação, ok? Nosso primeiro ponto sobre lógica de programação. Eu trouxe para vocês aqui algumas questões, assim, vamos dizer assim, mais recentes, assim, ou também algumas que a gente possa entender como é que o FCC trabalha com o tópico, perfeito? Então vamos lá. Analise o algoritmo a seguir. Galera, vou até pegar aqui o meu celular porque a gente vai ter que fazer uma continha, ok? Vamos ter que fazer uma continha e aí temos que saber o que vai acontecer, perfeito? Então vamos lá. Pessoal, aqui é um tipo de questão onde nós temos a parte de ele apresentar para vocês um algoritmo, perfeito? Um algoritmo, e vocês precisam entender o que é esse algoritmo, qual o resultado final dele. No caso, o resultado final dele é exibir o valor da variável E, ok? O valor da variável E. Então, nós temos aqui as variáveis, vamos do início, né? Temos aqui, galera, o algoritmo A002, perfeito? Com as seguintes variáveis, M, E, F, I e NT, ok? Todos eles, pessoal, são do tipo real, ou seja, ponto flutuante. Aceitam aí as casas decimais, ok? Rogerão, por que você fez essa tabelinha? Aqui, pessoal, é o que nós chamamos de tabela teste chinês, perfeito? Onde você pode fazer esse testezinho aqui para você entender o que vai ser gerado no seu algoritmo. Então, pessoal, isso aqui você pode utilizar em algoritmos, em lógica de programação, em algum código em Java, por exemplo, um código em C++, em C. Tudo isso você pode fazer dessa forma para você entender o que está sendo feito nessa questão. Possivelmente, pessoal, o examinador ele vai querer, né, saber o resultado final desse algoritmo depois que você, vamos supor, depois que você passar para uma linguagem de programação, o que vai retornar para você, ok? M começa com 5.
E com 0, F com 1 e I com 1, perfeito? Enquanto, aqui, pessoal, o que nós temos? Temos um enquanto faça. Enquanto uma condição for verdadeira, faça alguma coisa. Ou seja, aqui nós temos uma estrutura de controle, que é uma estrutura de controle de repetição. Ok? Enquanto I, que é 1, for menor igual a M, que é 5, faça NT, perfeito? Vai receber 1 dividido por F. F é 1, então NT vai ser 1, beleza? E vai receber ele mesmo, que é 0, mais NT, que é 1. Então, E vai ser, então, atualizado para 1. F, pessoal, vai ser I, que é 1, perfeito? Vezes ele mesmo, que é F. 1 vezes 1, então ele vai continuar com 1, beleza? O I, então, será incrementado. I vai receber ele mesmo mais 1. Então, I vai receber 2. Ele volta lá para o início do enquanto, ok? Enquanto I, que é 2, ele é menor ou igual a M, que é 5? Sim, ele é menor ou igual. Então, faça. NT vai receber 1 dividido por F. Quem é F, pessoal? É 1 também. Perfeito? O E vai ser ele mesmo, que é 1, mais NT, que é 1. Então, E vai ser 2. Perfeito? O F, pessoal, vai ser o I, que é 2, vezes ele mesmo, que é 1. Então, 2 vezes 1 é 2. O I, então, vai ser incrementado em 1. I recebe ele mesmo, que é 2, mais 1, que é 3. Volta lá para o início. 3, ele é menor igual a 5. Perfeito, ele é menor igual a 5. Então, vamos entrar. Faça. NT vai ser 1 dividido por F. Quem é F, pessoal? 2. Então, NT, galera, vai ser 0,5. Perfeito? Porque tanto M, quanto E, quanto F, quanto I e quanto NT são do tipo real. Aceitam ponto flutuante. E, pessoal, vai ser ele mesmo, que é 2, mais NT, que é 0,5. Então, E vai ser 2,5. F vai ser o I, que é 3, vezes ele mesmo, que é 2. Então, F vai ser 6. O I vai ser incrementado em 1. I recebe ele mesmo mais 1, 4. Volta lá. Enquanto 4 for menor igual a 5, então vamos entrar. NT, pessoal, vai ser 1, ok? Divide por F, que é 6. Opa, aí sim, vou precisar da calculadora. Dividir por 6, ok? Então vai dar, o NT vai dar 0,167, beleza? Aqui que ele deu uma dízima periódica, ok? Bom, NT, pessoal, não vai ser 0,5, agora vai ser 0,167, ok? O E, pessoal, vai ser ele mesmo, que é 2,5, mais NT, que é 0,167. Então, 2,5 mais 0,167. Então, vai dar 2,667, ok? O F vai ser I, que é 4, vezes ele mesmo, que é 6. Então, F vai ser 24. Beleza? O I, então, vai ser incrementado em 1. Galera, enquanto I, que é 5, ele é menor ou igual a M, sim, ele é igual. Então, ele vai entrar. NT vai ser 1 dividido por F. Então, vai ser 1, ok? Deixa eu só botar aqui. 1 dividido por 24. Então, NT será 0,0417. Perfeito? O E vai ser ele mesmo mais NT. Então, vai ser, deixa eu botar aqui,
0,667 mais 0,0417. Então, o E, pessoal, vai ser 2,7087. Perfeito? O F vai ser I, que é 5, vezes 24. Então, o F, pessoal, vou colocar aqui embaixo, vai ser 120. Perfeito? O I, então, vai ser incrementado em mais 1, 6. Volta lá para o início. I, que é 6, ele é menor ou igual a M, que é 5? Não, ele é maior. Então, ele vai sair do enquanto. Beleza, é o ponto de controle para sair de uma estrutura de controle de repetição. Então, vai ter o seguinte, exiba E, ou seja, exiba 0,7087. Perfeito? Pessoal, aqui é a nossa tabelinha verdade que eu coloquei para vocês, que eu fiz para vocês anteriormente. Então, considerando apenas duas casas decimais sem arredondamento, isso é importante, sem arredondamento, o valor exibido será 2,70, porque o valor lá no final foi 2,787. Ele falou que sem arredondamento, apenas as duas casas decimais. Perfeito, galera? É assim que você responde essas questões. Considere o pseudocódigo abaixo. Galera, aqui nós temos outro pseudocódigo, ok? Que no caso temos o algoritmo principal com duas variáveis, A e B, do tipo inteiro. E nós temos aqui o início e o fim. Nós temos o seguinte, o algoritmo principal vai chamar, né, aí no caso ele faz o seguinte, ele faz leia A e B, ou seja, ele dá a oportunidade nessa linha para que o usuário possa informar um valor para A e um valor para B, perfeito? E depois imprima o resultado de chamar a função teste, passando como parâmetros A e B, beleza? O teste, a função teste, pessoal, vai retornar um valor inteiro, tá aqui, ó, 2 pontos inteiro. Então, a função teste com dois parâmetros do tipo inteiro A e B vai retornar 2 pontos inteiro. Dentro da função teste, nós temos também uma variável local x, que é do tipo inteiro. Perfeito? Então, nós temos aqui o início e fim da função teste. Aqui é a parte de modularização. Galera, e é importante, né, importante frisar que nós temos como variável globais no algoritmo principal A e B. É importante que nas funções você tenha variáveis com nomes diferentes das variáveis globais, para que isso não fique, vamos dizer assim, um pouco confuso para o usuário final, perfeito? Então é melhor que você evite isso. Mas aqui no caso, x recebe A, provavelmente está falando do A como parâmetro e não como variável global. Só que, por coincidência, A, aqui quando nós estamos chamando a função teste, estamos passando os valores A, B. Então, o valor de A, da variável global A, vai para o parâmetro A, do time inteiro também, e o valor da variável global B vai para o parâmetro B, lá da função teste. Então, de forma coincidente, acabou que, né, dá para a gente poder matar aí, não há uma pegadinha tão grande assim para vocês. Perfeito? Então, x recebe A, né? Sempre você faz lá aquela tabelinha, pessoal. Aqui, variável global, A, variável local, que é o parâmetro, e B, que é a variável local. Ok? Se eu passo aqui, deixa eu ver só se passam, deixa eu só ver aqui. Né, estou passando aqui então os valores 4 e 3, perfeito? Então, aqui, para a variável global, eu jogo o valor 4 e para B, 3. Vamos chamar então a função teste. Quando eu chamo a função teste, eu passo os valores de A e B, das variáveis globais A e B, que é 4 e 3, respectivamente. Então, os parâmetros A e B, de forma respectiva, vai receber 4 e 3, perfeito? X recebe o valor da variável global ou do parâmetro A
que por coincidência acabam sendo a mesma coisa. Então x, pessoal, recebe 4. Perfeito? A vai receber o valor de B. Então A, galera, vamos colocar como fosse variável local como parâmetro. Então A recebe o valor de B. Perfeito? E o B, pessoal, vai receber o valor de x, que é 4. Ele vai retornar o seguinte: B, que é 4, vezes x, que é 4, mais o valor de A, que é 3, ok? E aqui tudo divide por 2, ok? Bom, deixa eu ver como é que ficou aqui a questão. Então fica o seguinte: 4 vezes, aqui no caso nós estamos usando parênteses, então temos que trabalhar com a precedência de operadores e com a precedência dos parênteses primeiro. Então a gente vamos dar prioridade para o que está entre parênteses. Então 4 mais 3 é 7, ok? Dividir por 2. Aí fica o seguinte: 4 vezes 7 dá 28, dividir por 2 dá 14, ok? E aqui eu faço, galera, alguns comentários. Variáveis globais são declaradas no programa principal, como nós vimos aqui, perfeito? Podem ser manipuladas em todo o programa ou em qualquer módulo, por isso que é bom que você tenha variáveis locais com nomes diferentes das globais. As variáveis locais são declaradas em um bloco ou módulo específico, são apenas manipuladas dentro daquele módulo. Então aqui, pessoal, nós temos no programa principal a variável global A. Então no módulo 1, na função, vamos supor, na função módulo 1, temos a variável local B, porém podemos também enxergar a variável global A. No módulo 2, podemos ter a variável local C, mas nós podemos também ver a variável global A. Perfeito? E aqui, pessoal, eu faço aquela sequência certinha da nossa tabela verdade, do nosso teste chinês, para nós chegarmos ao valor final. Considerando que A e B receberam respectivamente os valores 4 e 3, conclui-se que será impresso o valor 14, ok? Estrutura de dados. Galera, nessa parte aqui, nós começamos com a parte de listas, porque as filas, deck, pilhas, esses carinhas aqui são tipos especiais de listas, ok? As filas aqui no deck nada mais é do que uma fila que você pode retirar e inserir em ambas as pontas, beleza? Mas voltando aqui para listas. Pessoal, nesse tópico de estrutura de dados, a parte tranquila que eu acho são listas, filas, deck e pilhas. Então essas estruturas são tranquilas para você responder as questões. São tranquilinhas. Temos a questão da conceituação, dos principais formas de implementação. Temos a questão das listas lineares implementadas por arrays. Temos as encadeadas, beleza? Porque nós podemos implementar por forma de array e de uma forma de listas encadeadas. Se você tem por forma de array, pessoal, se você define o tamanho do seu array, não tem mais como mudar. Já as listas encadeadas, você pode saindo encadeando na memória. Um item da lista vai apontar para o próximo item. E aí você pode ter listas simplesmente encadeadas ou duplamente encadeadas, onde eu tenho, ok? Vamos supor que na simplesmente é o seguinte: um item, ok? Temos aqui o valor do item e ele vai apontar para o próximo. Mesma coisa, apontando para o próximo. Ok? Aqui é umas listas simplesmente encadeadas, onde um item da lista vai apontar para o próximo. Já duplamente encadeado, pessoal, nós temos 3 espaços de memória. No caso aqui, o primeiro aqui seria para null, e aqui seria para o próximo, beleza? E aqui, o próximo da lista, ele vai apontar para o anterior e vai apontar para o próximo também,
O próximo, aqui do segundo, ele vai apontar para o anterior e vai apontar para o próximo também. E assim sucessivamente. Enquanto nas listas simplesmente encadeadas você aponta apenas para o próximo, nas listas duplamente encadeadas você pode ir e voltar na sua lista, porque você tem o próximo e o anterior. E aí nós temos também a questão das listas circulares, que podem também ser simplesmente encadeadas, né, sendo que o último aponta para o primeiro, e aí você pode ter apenas uma direção, que no caso são as listas simplesmente encadeadas, ou pode ser bidirecional, no caso, as duplamente encadeadas. E aí você tem também informações sobre o nó cabeçalho, que é o nó que pode ser o primeiro nó que pode ser utilizado para informações sobre sua lista. Por exemplo, o tamanho da sua lista, quantos elementos tem e por aí vai. E aí você tem os tipos especiais de listas, que são as filas, ok? Que são estruturas que seguem o first in, first out, o primeiro a entrar é o primeiro a sair, ou seja, por exemplo, imagine a questão das filas de um banco. O primeiro cara que entrou na fila será o primeiro cara a ser atendido pelo caixa, ok? Já no deck é um tipo de fila, pessoal, mas é um tipo de fila que você pode fazer tanto no início como no final, beleza? Não segue aí o first in, first out. E nós temos o LIFO, last in, first out, pessoal. O que significa que o último que vai entrar é o primeiro a sair. Por exemplo, você pode utilizar essa visão de LIFO, né, de pilha, na questão do prato sujo. Você tem lá, você vai empilhando os pratos sujos na sua pia. Só que você não vai pegar o primeiro prato que você colocou naquela pilha de pratos para você lavar. Você vai pegar o último que está lá no topo. Então você tem um topo e você tem a base, beleza? A base vai ser o primeiro prato que você colocou na sua pilha. E o topo você vai pegar e sempre recuperar o último lá em cima, perfeito? E aí nós temos as árvores, que tem vários tipos de árvores, principalmente as árvores binárias. E nós temos também os grafos, beleza, pessoal? Então nós temos aqui com arestas, vértices e por aí vai. Nós vamos ter aqui um intervalo ou pode seguir direto? Então vamos seguir aqui direto então, pessoal. Então o que acontece? Desses itens aqui, galera, é interessante, os itens mais tranquilos para você estudar aqui seriam as listas, filas, deck e pilhas, ok? As árvores e os gráficos já tem um pouco de complexidade, onde... Entendi. Já? Então, pessoal, infelizmente, a gente acabou nosso tempo aqui. Está um pouco curto aqui nossos treinamentos, né? Porque a gente tem aqui, por exemplo, a gente ia falar mais de outros itens, né? A gente ia falar mais de itens, e eu ia até colocar uma questão, mas aqui no Gran Curso é um evento atrás do outro. Infelizmente não teve como a gente alongar aqui para vocês. Mas é isso, pessoal. Pelo menos na parte de lógica de programação e de estudo de dados, eu pude orientar vocês sobre esses itens, beleza? Vou solicitar então aqui para coordenação aqui, para que eu possa pegar essa apresentação e eu possa publicar de uma forma que vocês possam ver as outras dicas que estão nesta apresentação, perfeito? A gente tem mais uma questãozinha, mas é isso. Pessoal, estrutura de dados, lista, filas, deck, pilhas, são mais fáceis de você estudar. As árvores e grafos já é um pouco mais complexos e tentem estudar esses caras também, porque a gente não sabe como é que a FCC vai cobrar, beleza? Mas pelo menos as questões um pouco mais tranquilas para você responder, listas, filas e grafos, aliás, listas, filas, decks e pilhas, essas aí você tem que, é obrigatório você conseguir matar elas, até porque elas são bem mais tranquilas, ok? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí das nossas dicas. Não sei se foi tão assim dinâmica como eu gostaria, mas na próxima oportunidade, se tiver ainda do TRF4, eu vou dar continuidade aqui às dicas desta apresentação, até porque também tem muitas coisas boas que eu gosto de mostrar de PO, de XML Web Service
e de RESTful Web Service. Perfeito? Então, vejo vocês em uma outra oportunidade e espero que vocês continuem aí com a gente nos nossos eventos, principalmente para a parte de TI. Valeu, pessoal!